Imagina só, você passa uma boa parte da sua vida colecionando peças raras de Lego. Peça por peça, 7 por 7, até que essa coleção começa a valer mais ou menos uns US$ 200.000, o que pra gente é mais do que R$ 1 milhão. E aí, do nada, uma empresa bilionária toma posse de toda a sua coleção. É isso que tá acontecendo lá nos Estados Unidos agora. E eu vou contar pra você essa fofoca maluca. Eu me chamo Tami e aqui nesse canal eu compartilho com vocês fofoquinhas deliciosas que eu encontro por aí nas redes sociais, principalmente lá no Reddit. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá o seu like, comenta, compartilha, para eu espalhar muito mais fofoca para esse mundão, não é mesmo? Tudo começou com um senhor chamado Eddie Mansell, que durante décadas colecionou Legos de Star Wars. Ele começou lá pelos anos 90 e juntou 7 por 7 durante a sua vida. Depois, junto com o filho dele, o Brian, eles transformaram isso em uma coleção muito rentável e gigante. Segundo reportagens como a The Express Tribune, eram cerca de 780 sets. Os sets são as caixas lacradas dos Legos, né? Com mais de 1.200 minifigures. E tudo isso, em grande parte, estava tudo fechadinho, tudo lacrado. Essa coleção foi avaliada mais ou menos entre US$ 60.000 a US$ 200.000. Meu Deus, é muito dinheiro! Aí, como o pai, o Ed, já estava idoso, estava apresentando algumas questões de saúde, o filho dele teve a ideia de vender essa coleção para ajudar nas finanças da família, principalmente porque lá nos Estados Unidos a questão da saúde, ela é bastante cara. E foi aí que eles tomaram a decisão de confiar em uma loja de revenda desses Legos, né? Eu vi um vídeo que o filho dele conta que o pai não sabe dessa história. Ele sabe que a coleção ia ser vendida, mas ele não sabe o que aconteceu, nem as reviravoltas que esse caso teve. The collector doesn't even know that his collection's been stolen. Yeah, the collector's son, Brian, well, he reached out to me because he has no clue how to break this news to his dad. Não sei se esse continua sendo o cenário, mas se for, é bem triste. A família Mansell levou toda essa coleção de Legos para uma loja chamada Bricks and Minifigs. Essa loja ela é basicamente uma franquia gigantesca lá nos Estados Unidos, tem cerca de 220 lojas e eles são especializados em compra, venda e revenda ou troca de produtos da Lego, sejam eles novos ou usados. O acordo entre a família e essa loja física, né, era bem simples. Eles tinham um contrato ali que dizia que a loja ia vender os sets, ficar com uma parte do dinheiro e o resto ia para a família. O mais importante é que estava escrito no contrato é que a coleção ainda era da família. Ela só estava sendo vendida ali pela loja. Isso se chama consignação, onde o vendedor só paga para o fornecedor pelas peças que ele realmente vendeu. E o resto vai ser devolvido pro dono, né? Pro dono original, que nunca deixou de ser dono. Por um tempo isso até funcionou, só que aí em 2024 tudo começou a mudar. A loja mudou de dono, do nada. Os antigos donos eram lá de Oregon, nos Estados Unidos. E eles disseram que foram basicamente expulsos da loja e que a empresa que gerencia todas as franquias, né, a Bricks and Minifigs, tomou controle ali daquele local em específico. Tem até uma filmagem onde os donos são simplesmente expulsos da loja. Paid his percentage yet, and if I don't have the tickets, I won't know how much I need to pay him. That's a business thing and not necessarily yours. Because taking on the business, he takes on all that kind of time and like. Convidados a se retirar. Já a empresa diz outra coisa, que havia problemas, irregularidades e algumas dívidas por parte dos antigos donos. Mas um detalhe muito importante é que durante toda essa confusão, a coleção da família ainda estava naquela loja. Não tinha um inventário completo, não tinha um controle claro das peças que estavam ali na loja, o que já tinha sido vendido ou não. A família pediu os sets de Lego de volta, né? A coleção de Star Wars ali que valia milhares de dinheiros. E a loja simplesmente falou que a gente não sabe onde está essa coleção. Ou algumas outras fontes dizem que eles só falaram aí, nem devia estar aqui porque esse contrato não é válido. Segundo a Bricks and Minifig, a proprietária dessa franquia ela fechou um acordo de consignação não autorizada pela empresa.
Segundo eles, eles não trabalham dessa forma. E que quando a loja mudou de donos, os novos franqueados e a corporação inicialmente não reconheceram a responsabilidade por esse contrato em si, né? O contrato de consignação. Because taking on the business, he takes on all that kind of time. Então, a família diz que a coleção não foi devolvida, diz também que o contrato não foi respeitado e que ninguém quer pagar ou devolver os itens da coleção que a família demorou anos para construir, né? E nisso os Legos continuam desaparecidos. A família, obviamente, entrou com um processo contra essa empresa e contra os novos donos dessa loja. Me processa! Me processa! E a história poderia ter acabado aí, se não fosse por um pequeno detalhe. E esse detalhe se chama Reckless Ben, ou Ben maluquinho, sem limites, bem doidinho. Se você não conhece o Reckless Ben, ele é um youtuber bem maluquinho da cabeça. Ele é um youtuber investigativo e faz muita trollagem, ele expõe mesmo as pessoas e é muita loucura. Tem uns vídeos até que ele tá só de cueca. E aí ele tava sem ideias pra um vídeo e decidiu pedir pro público dele pra mandar ideias sobre crimes que achavam que a polícia não tava dando conta. Foi aí que ele leu o relato da família. Foi um amigo da família que enviou pra ele. Ele se interessou na história e decidiu investigar publicamente. Ele começou a lançar vídeos no YouTube acusando a empresa diretamente. Ele chegou a ir à loja. I think they're Brian's Legos. It's like a big Star Wars collection set, I think. Out where I will call the police for harassment. Well, I'm not harassing you. No, you are. Hi. You want to watch the cameras? I'm being harassed. Watch the cameras. That they don't watch through their private owned store and they don't watch on the Com papéis, com cartazes, pessoas. Ele foi atrás dos donos, conversava com os funcionários, começou a fazer algumas ações meio malucas mesmo. Ele criava campanhas zoando a empresa, ele montava esses protestos. In my merch. You know, I have all of the court papers. Expôs o caso para milhões e milhões de pessoas. Em poucos dias, o vídeo dele tinha mais de 3 milhões de visualizações. Essa disputa passou de ser uma disputa local e virou um fenômeno na internet, né? Mas aí as coisas começaram a ficar um pouquinho perigosas. Durante essa investigação do Ben, ele começou a ir atrás diretamente das pessoas envolvidas, né? Inclusive, aí ele chegou a ir na casa dos novos donos da loja. E aí, esse dono não gostou. E ele chamou a polícia. This happened. The police just showed up. What the heck? Ben, ele foi preso mais de uma vez e acusado de perseguição, que seria stalking, invasão de domicílio. E dependendo do estado lá nos Estados Unidos, o proprietário da casa, ele pode até piu-piu, né, nas pessoas. Se ele achar que você tá invadindo a propriedade dele, seja só ficando perto da porta dele, ele pode acionar a polícia. Conduta desordeira, porque ele ficava lá na casa das pessoas, né, ia nas lojas, tudo mais. Bem, ele diz que ele foi alvo policial. Diz que eles estavam passando um pouquinho do limite. Enquanto isso, vários vídeos eram lançados explanando toda a situação, né? O Ben começou a acusar a polícia de estar protegendo os envolvidos. Os envolvidos eram os novos donos e até o CEO da franquia. Inclusive, surgiram até teorias que envolvem questões religiosas, conexões religiosas ali, interesses em comum entre a polícia e essa franquia. Em um dos vídeos divulgados pela polícia, o Ben estava com alguns papéis querendo entregar pro dono, falando que eram papéis de um processo legal. Segundo o Ben, antes de eles terem que ir ali pra corte, pra ficar na frente de um juiz, pra ver toda a parte legal ali do processo, é de bom grado que a pessoa vá fisicamente, pessoalmente, entregar os papéis ou tentar resolver a situação. Então era isso que o Ben estava tentando fazer. Só que cada vez que ele tentava chegar perto do dono da loja, ele chamava a polícia. Tiveram alegações bem bizarras de que ele estava usando algum tipo de coisas proibidas. Dizem até que o cara falou que ele e o Ben, no caso, que tinha roubado os Legos.
I stole the Legos? A polícia teve que ir lá no Airbnb, onde ele estava hospedado, pra validar de fato. E entraram com piu-piu, assim. Que frase tenebrosa. E a polícia entrou, assim, de um jeito, né, diferente nesse Airbnb. Em uma das operações policiais, ele e mais 4 pessoas que estavam com ele foram presas. Essas pessoas depois foram liberadas, só que o Ben permaneceu detido por algum tempo. O Ben pediu para algumas pessoas via rede social para irem até a casa do dono da franquia tentar falar com ele, já que ele mesmo não conseguia nem ficar perto da casa dele. Então, algumas dessas pessoas ele nem conhecia, assim, na vida real, né? Só pela internet. Eles não eram amigos ou trabalhavam com o Ben, eles só eram seguidores dele. E nunca imaginaram que a polícia ia ser envolvida em um caso de Lego, né? Durante a abordagem policial, ele até fala, quando ele tá sendo preso, ele estão me prendendo porque alguém roubou Legos. They're arresting me because this guy stole a bunch of Legos. É triste, mas engraçado. Trágico, mas engraçado. Desculpa, tô gripadinha. Tô meio gripadinha. Ele mencionou também que o ombro dele foi deslocado durante uma dessas prisões. Don't move like that. You understand me? Don't move like that. Okay? Yeah, this cop pulled my arm so far back and dislocated my shoulder. He claims it's because I was attempting to make an escape or something. Don't move like that. You understand me? Don't move like that. Don't move quick. Everybody just chill. If we go back a little bit, you can see I was being completely still when he grabbed me and I actually made 0 quick movements. So this police officer is just straight up lying so he can give me a serious injury. Já do lado da polícia, havia uma preocupação com o comportamento de risco que o Ben estava apresentando. Principalmente porque ele influenciava outras pessoas a irem até a casa do dono da loja, na loja em si, ou ficar ali na vizinhança, fazendo protestos ali com o rosto do dono em cartazes. E frases um pouco pesadas. Então, pra polícia, isso não era uma investigação de um youtuber fazendo palhaçada, só virou um caso ali de invasão e stalking. Diversos canais de true crime que acompanham essas filmagens de body cam, de filmagens corporais, né, da polícia, começaram a postar esse vídeo e divulgar como que foi a abordagem da polícia, mas sem levar em consideração todo o histórico. Eram títulos chamativos, mas a gente só tinha a versão da polícia. Depois disso, o Ben fez mais um vídeo falando que alguém tinha hackeado o sistema da polícia e que tinha divulgado as versões supostamente não censuradas das filmagens corporais. E aí ele explica tudo o que aconteceu e o modo como ele foi tratado pela polícia. Agora eu vou entrar nas teorias, nas conspirações, que a internet levantou sobre esse caso de Lego. Algumas dessas teorias sugerem conexões pessoais entre todos os envolvidos. Conexão entre a polícia, os novos donos da franquia e a empresa. Conexões entre o Ben e a família dona dos sets de Lego. Dizem que a família contratou o Ben para humilhar a empresa em troca dele receber uma parte do valor do set de Legos e até questões religiosas em comum. Dizem que os novos donos, a polícia e uma galera com grana ali que pode estar envolvida com esse assunto fazem parte de uma tal de máfia mormon. Parece sim que o dono da loja, o novo dono da loja faz parte da comunidade mormon ou da religião mormon. Agora, falar que ele faz parte de uma máfia, eu já não posso comprovar. Em algumas entrevistas do Ben ali que eu vi, ele disse que pediu para um integrante mormon ir até a casa do novo dono dessa loja, basicamente para falar, cara, você tem como devolver os Legos aí pra família que tá pedindo? Porque assim, isso que você tá fazendo não faz sentido ali com as nossas regras, princípios da religião mormon. The Mormon kid was already on his way to Josh's house to save him from this outer darkness and bring him back to God. I'm just here trying to talk to Brother Johnson. Is he willing to give up everything like he said? Because he swore on everything, he swore on God. A história, ela deixa de ser, tá, mas cadê os Legos da coleção desse senhorzinho? E passa a ser, quem que tá falando a verdade? A polícia, o youtuber, a empresa?
O youtuber tá causando, a polícia tá passando do limite, a empresa tá tentando calar todo mundo. Além das acusações iniciais contra o Ben, começaram alguns outros processos que são um pouquinho mais bastante pesados. A empresa decidiu reagir contra todo o cancelamento que eles tiveram na internet e resolveram acusar o youtuber e a família dona do set de Lego de algo muito mais sério. Eles estão acusando basicamente de um esquema organizado de ataque e extorsão. O Ben está sendo acusado de RICO. É a mesma acusação que fizeram contra o P. Diddy e contra a máfia italiana, por exemplo. Basicamente, a empresa está dizendo que o Ben criou um crime organizado ali. Eles elevaram a situação de uma treta de internet, basicamente, sobre Legos para um nível de crime organizado. A narrativa da Bricks and Minifigures é mais ou menos de que eles não têm responsabilidade pelo acordo original que a família fez com os donos antigos da loja, que aquele contrato de consignação não era autorizado por eles e que eles estão sendo alvo de uma campanha coordenada, tendo o Ben e a família como os principais vilões ali, né? E essa campanha que o Ben estaria fazendo junto com a família não somente atacar eles fisicamente em lojas, porque passou de só aquela loja em específico onde as peças de Lego estavam. Outras lojas também começaram a ter ataques, né? Esse também era um ataque ali nas redes sociais contra a loja. No meio de todo esse caos, a loja física original, que estava no centro de toda essa confusão, foi fechada pelo dono. That their store is permanently closed. Mas isso não resolveu nada, né? Porque mesmo com a loja fechada, ainda tem o caso, os processos, né, continuam, e a disputa pelo Lego. E a gente tem principalmente uma disputa para saber quem é o dono da razão ali, né? A empresa também começou a afirmar que quando eles assumiram o controle, parte dessa coleção não estava lá na loja. Já a família e os apoiadores, o Ben e tudo mais, dizem que a coleção era, assim, muito maior do que a empresa está falando e que eles deveriam devolver tudo do jeito como ela foi entregue. E não termina aí. No meio de toda essa confusão, lá vem quem? Reckless Ben. Vem o Ben. E ele cria um GoFundMe. Pra quem não sabe o que é um GoFundMe, é tipo uma vaquinha online, onde você cria lá a sua causa e a pessoa vai e doa um valor. Você tem uma meta, você estipula uma meta e as pessoas doam naquele site. Isso foi muito legal, né? Ele falou, talvez eu não consiga fazer com que essa empresa devolva os sets, mas pelo menos eles vão ter o dinheiro pra ajudar a família ali e também para pagar as questões de advogado, as questões legais ali, que são bem caras. We're just going to do this GoFundMe. We've already got it started. It can run into some defamation stuff. Again, the police were thinking of any technicality they could think of to protect their Mormon friend. Então ele queria ajudar a família com os custos legais. Ele comentou em uma entrevista que seria por volta de 150 a 200 mil dólares esses custos legais, judiciais das ações que a empresa tomou contra a família, né? Inicialmente ele tinha como meta arrecadar 200 mil dólares. I'm gonna do it anyways. Só que em poucos dias, como o caso viralizou muito, o valor já passou de 400 mil dólares. Não sei quanto que tá agora. Ou seja, é mais do que o valor da coleção original do Lego e o valor que eles precisam para pagar os advogados ali, né? A Bricks and Minifigs decidiu tomar uma ação um tanto quanto polêmica e complicada. Não que eles já tenham feito alguma coisa da hora, né? Mas parece que eles só erram, gente. Mas eles tentaram tirar o conteúdo do Ben do ar. O Ben, ele tem uma conta na plataforma Patreon. Pra quem não sabe, essa é uma plataforma onde criadores, artistas monetizam seus trabalhos, né, através de assinaturas. A empresa enviou pro Patreon um pedido formal pedindo remoção da conta do Ben, remoção de vídeos e até uma ordem de restrição para que isso acontecesse o mais rápido possível. Então eles queriam calar o Ben, fazer com que esse assunto meio que deixasse de existir na internet. Era o que eles achavam que ia acontecer, né? Só que aí entrou o dono do Patreon,
O próprio CEO do Patreon, o Jack Conte, sei lá como que fala o nome desse homem. Ele postou um vídeo no YouTube pra falar sobre esse pedido, né? Porque não era um pedido público. Resumidamente, o CEO diz que a página do bem vai continuar no ar. Ele basicamente falou pra empresa, vá tomar no seu uki e me processa qualquer coisa, querida, que eu tenho dinheiro mais que você, eu sou mais rica. Foi quase isso, entendeu? Mas ele falou com classe. That bricks and minifigs can stuff it. Só que na espera legal, o Ben ainda tá com alguns problemas, né? Ele ainda tá complicado. Segundo ele, pessoas, seja pessoa física ou tem um nome lá para uma pessoa que vai entregar um processo, essas pessoas estavam indo atrás do Ben para entregar intimações para ele. Só que se ele fosse formalmente notificado antes de ter a audiência, que eu acho que ainda tá marcada e ainda não foi, ele poderia ser obrigado a tirar todos os vídeos do ar e parar com os conteúdos por um tempo. Então, ele resolveu sumir. E agora ninguém tem certeza de onde ele tá. Tem gente falando que ele foi pro México, tem gente falando que ele ainda tá nos Estados Unidos, só que ele tá escondidinho. I'm in Mexico now, and the American police have no authority here. E, como sempre, a internet virou um grande tribunal da verdade, das leis e dos bons costumes. É um grande júri. Então tem gente que acha que ele é um criador comum, com boas intenções, que tá lutando contra uma empresa gigante. Só que o sistema tá favorecendo, ou vai favorecer, quem tem estrutura jurídica ali pra dar continuidade nos processos. Mas tem pessoas que acham que ele tá passando dos limites, que ele passou dos limites quando ele fez a tentativa de falar com o dono da loja, de ir todo dia na loja, de ir todo dia na casa do dono, de expor do jeito que ele expôs, de falar do jeito que ele falou. E que ele mesmo se colocou nessa situação. E tem gente que vai mais longe ainda, falando que tem algum tipo de proteção, influência local entre as polícias e a empresa e os Mormons. É uma loucura. Mas cadê os Legos? Isso a gente não sabe. Provavelmente muitos desses Legos foram vendidos de fato, mas como não tinha um catálogo correto, não dá pra bater um martelo e falar: esse Lego aqui é do senhor Ed e do filho dele. Não tem como saber. Todo mundo que tá envolvido nessa situação já não pensa mais nos Legos, e sim quem que tá controlando a narrativa melhor, quem que consegue provar a sua versão e até onde alguém pode ir pra expor uma história. Talvez a empresa esteja certa, talvez o Ben esteja certo, talvez a família esteja certo. Talvez todo mundo tenha errado também, em algum ponto. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha que aconteceu de verdade? Quem tá certo nessa história? É a polícia? É o Ben? Os donos antigos? São os Mormons? Quem tá certo? Quem tá errado? Onde estão os Legos? Na minha opinião, eu acho que essa história ainda vai acontecer por um tempo. Acho que a única coisa boa, assim, é que a família, de fato, recebeu o dinheiro, e muito mais do que eles estavam planejando vender. Tem o lado ruim também de que eles vão ter que passar por todo um processo, pagar advogado, para comprovar que eles não são um crime organizado. E fica a questão também se o Ben vai se dar mal com a justiça, né? Ou se, de fato, a polícia e a empresa estão trabalhando juntas e manipulando ali as coisas. E se realmente as teorias estão corretas, né? Eu, sinceramente, eu tô do lado da treta. Eu gosto da treta e eu tô do lado do bem também. Então, se você curtiu esse vídeo, já se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu like pra ajudar a espalhar essa história maluquinha sobre Legos ou não, sobre corrupção e polícia e tudo mais, pra muito mais gente. E comenta aqui embaixo a sua opinião, que eu vou adorar ler. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!